Nosso Pai, damos início ao nosso estudo da Tua Palavra, pedindo a presença do Teu Espírito Santo no meio de nós, que o Senhor venha abençoar a cada uma das minhas irmãs, toca na mente, para que tudo que vai ser ensinado no dia de hoje possa entrar na nossa mente e no nosso coração. Sei com cada um de nós, quero te apresentar a vida da Rose, com quem vai trazer o estudo, que o Senhor possa falar através da vida dela e tudo aquilo que o Senhor ensinou que está no coração dela, que ela possa passar para cada um de nós e que nós possamos entender, é o que eu te peço. Que o teu Espírito fale com ela e fale através dela, em nome de Jesus. Amém. Paz, pastora Terezinha. Paz, pastora. Paz, pastora. Paz, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo, tirando o frio. Ah, é verdade. É tão frio aqui, essa sala é tão gelada que só. E quando a gente está gripado, a gente sente frio até no calor, né? É verdade. É verdade. Tirando o frio e as dores, tá bom. Tá tudo bem. Tudo bem. Vai, tudo bem. Então tá. Amém, né? Amém. Espera só um pouquinho, deixa eu pedir aqui silêncio. Paz, vamos começar o nosso estudo de hoje. Ai, Jesus. Então, vamos lá. Bom, o capítulo 39, né, que nós vamos falar hoje, que é o capítulo de Jó 39. Então, assim, aqui o Senhor mostra, né, como os animais revelam o poder de Deus, né? Então, mostra Deus questionando Jó sobre o reino animal para demonstrar a sua soberania e sabedoria infinita. Deus fala sobre os mistérios da criação. Ele descreve o nascimento de animais selvagens, a força e a liberdade das criaturas, além dos instintos naturais, provando que o controle do universo pertence unicamente ao Criador. Então, quem vai fazer a leitura? É a pastora? Pode Ou ser. a Ângela? Quem quiser, eu faço. Quem quiser, você escolhe. Eu posso escolher, que legal. Não, gente, pode ser. Eu não sei qual... Tá, não, então vamos começar com a pastora primeiro. Tá. Então, a senhora pode ler, por favor, Jó 39, do 1 ao 8. Só vou acompanhar aqui, porque, como eu estou no computador também, que eu não enxergo na Bíblia. Então tá. Qual a versão que a senhora está? RT. Tá, vamos ver se está igual essa que eu estou aqui. Tá, mas vamos lá. Sabe o tempo em que as cabras montesas têm filhos, ou observaste as servas quando dão suas crias? Contará os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o deserto por casa e a terra salgada por morada? Ri-se do ruído da cidade, não ouve os muitos gritos do coletor. O que descobre nos montes é o seu pasto, e anda buscando tudo que está verde. Tá. Até aqui, 8. Tá. Então, aqui, né, nesse capítulo, né, de 1 até 8,
Aí o Senhor está falando sobre os animais indefesos, né? Que Deus conhece o tempo de gestação das cabras montês e dos veados. Tem a provisão divina também, né? Ele cuida para que essas criaturas deem cria sozinhas no deserto, né? Os jumentos selvagens, Deus os fez livre e habituado a viver na terra salgada e árida. Aí depois nós temos o domínio do boi selvagem, que é um animal forte que o homem não consegue domar ou prender para o trabalho. Aqui, cadê? As cabras, né? Então, as cabras montês, né, mencionada aqui nesse capítulo, ambas conhecidas por habitar lugares montanhosos, elas escalam penhascos. A sabedoria da criação ocorre no inverno, né, no caso das cabras, né, ocorre no inverno e seus filhotes nascem na primavera. Agora vamos falar sobre a força e o instinto sem razão, aí do 9 ao 18. Quem? Ô, Ângela, lê para mim a sua, deixa eu ver se está igual ao que eu tenho aqui, por favor. Hoje eu estou na NVT, pode ser? Ah, pode ser. No 9. Acaso o boi selvagem aceitará ser domado? Passará a noite no curral? Você consegue prendê-lo ao arado? Acaso ele lavrará um campo para você? Sendo ele muito forte, pode-se confiar nele? Você pode impedir e ir embora, certo de que ele fará seu trabalho? Pode depender dele para recolher o trigo e levá-lo ao lugar de debulhar os grãos? A avestruz bate as asas alegre, mas não tem a plumagem da cegonha. Ela põe seus ovos na terra, para que sejam aquecidos no pó. Não se preocupa que alguém possa pisá-los, ou que um animal selvagem os destrua. Trata seus filhotes com dureza, como se não fossem seus. Não se importa se eles morrem, pois Deus não lhe deu sabedoria, nem lhe concedeu entendimento. Quando, porém, ela se levantar para correr, zomba até mesmo do cavalo, mais veloz que seu cavaleiro. Tá. Aqui, né? Até aí. Então, aqui, peraí, cadê? Aqui nós temos o quê? Os limites humanos. Jó não tem força para obrigar o boi selvagem a servir na lavoura ou puxar o arado. Já a avestruz, né, ela é descrita como uma ave forte, mas que abandona seus ovos e não possui discernimento. E aqui a sabedoria do Criador, né, o instinto animal e os limites naturais, eles foram dados exclusivamente por Deus, né? Então, assim, a gente trazendo para nós hoje, né, a criação Deus, né, está sobre todas as criações, né? E nós teremos que esperar com paciência no Senhor, né, para que ele possa também, assim, vamos fazer a comparação dos animais, né, dessa criação de Deus com a nossa impaciência que nós temos, né, de querer as coisas para já, né, e não é assim que acontece, né, na lei de Deus, no que o Senhor mostra para nós, é que nós tenhamos paciência em buscar nele, né, e estar vivendo cada tempo e cada momento, né, para que, assim, a gente não se desespere, né, e não sejamos ansiosos, né, para tal coisas, né, porque, assim, o trabalhar de Deus, ele trabalha na vida da gente, mas ele trabalha, assim, de uma maneira
calma, né? Então, assim, aqui Deus está explicando para Jó, né, como acontece o nascimento de cada animal, seja ele selvagem ou seja ele manso aqui, né, para ver que, assim, como é a criação divina. Então, assim, tudo que é feito aqui, tudo que Deus mostra aqui nesse capítulo, ele está falando sobre a criação, né? E como acontece cada criação, né, que o Senhor fez, né? E assim, isso aqui também entra como uma lição para Jó, né? Porque o que acontece? Nós, quando a gente fala da criação divina, né? Porque assim, o Senhor, ele é digno, né, de tudo, do ar que nós respiramos, né? De tudo que está na face da terra. Então, Deus é soberano por todas as criações, e isso se remete para nós também, né? Assim como ele é sobre os animais, ele é sobre as nossas vidas também. Pode agora do capítulo 19 ao 30. Pode continuar, Ângela. Acho que a sua está igual ao meu aqui. Acaso você deu força ao cavalo? Ou lhe cobriu o pescoço com a crina? Deu-lhe a habilidade de pular como um gafanhoto? Seu bufar majestoso é assustador. Ele revolve o chão com as patas e alegra-se em sua força, quando corre para a batalha. Ri do medo e nada teme. Não foge da espada. Flechas voam ao seu redor. Lanças e dardos faiscam. Agitado e enfurecido, devora o caminho. Lança-se à batalha quando a trombeta ressoa. Relincha ao toque da trombeta, fareja de longe a batalha, à espera das ordens do capitão, do ruído da luta. Vou virar a página, peraí, gente. Acaso é sua sabedoria que faz o falcão voar alto e abrir as asas para o sul? É por ordem sua que a águia se eleva e faz o ninho lá no alto? Ela mora nos rochedos, constrói seu ninho nas pedras mais altas. Dali, ela caça sua presa, de longe. Seus olhos a avistam. Seus filhotes bebem sangue. Onde há um animal morto, ali ela está. Então, aqui Deus está falando sobre os animais, né, as aves, né, que voam alto, né, a gente pode ver aqui o voo da águia, né, a gente geralmente fala assim, a gente quer ter olhos de águias, né, por quê? Porque a águia, por ela voar alto, né, ela consegue enxergar tudo, né, então assim, de lá de cima, então assim, o voo da águia é muito lindo, né, e trazendo para nós, né, hoje, nesse capítulo aqui, né, como essa majestade dos animais, né, que voam. Peraí. Aqui, primeiro, vou falar primeiro do cavalo, né? Deus destaca a força, a coragem, a valentia do cavalo para a batalha, né? Então, assim, o cavalo, ele está à frente das guerras, né? Ele está à frente, então sempre teve, né? Um animal, assim, que sempre teve à frente das batalhas, tanto das guerras, e também, né, nos tempos antigos também, das lutas. Então, a gente pode ver que é um animal, né, que está ali à frente de tudo. O falcão, ele voa para o sul, seguindo um instinto e uma sabedoria que não vem do homem, né, por conta que, assim, ele está indo, né, em direção, né, por voar alto, né, porque, assim, o falcão também é uma ave, assim, muito bonita, né, além da águia também, né, a águia, ela faz os seus ninhos nas alturas e vigia a distância para proteger os seus filhotes, né, então ela está sempre à frente, que todo mundo, às vezes, nas minhas orações eu também falo assim, ai Senhor, me dá olhos de águias, né, para a gente poder enxergar de cima, porque o que acontece? A águia, ela é uma ave forte, né, que vê tudo por cima, né, e nós também queremos, como Deus
criou a águia, né, para que voe, tenha um voo perfeito, né, e um olhar também, para que a gente possa realmente enxergar tudo que esteja ao nosso derredor, né, como a águia. Amém. Aí aqui, deixa eu ver aqui, aqui nesse capítulo nós temos algumas lições principais, né, que fala sobre a soberania absoluta, né, que é o controle de tudo na Terra, que não depende da inteligência ou da força de Jó, mas de Deus. Por quê? Porque Deus está acima de tudo, acima de qualquer coisa, e tudo que Jó estava passando ali, né, o Senhor estava sempre direcionando a ele, né, sempre por perto, sempre, apesar, né, de Jó ter questionado a Deus por tudo que ele estava passando, mas o Senhor estava ali para responder e para mostrar para Jó o que estava certo, o que estava errado, que o Senhor era com ele em tudo que ele estava fazendo, e Deus dando um ensinamento, né, e direcionando, mostrando cada passo dele, o que ele deveria ser feito, né, e assim, na verdade, assim, por o Senhor ter o controle sobre tudo, o Senhor estava passando tudo que o Senhor sabia, mostrando para Jó como que Jó tinha que fazer para que ele pudesse transferir os ensinamentos que ele estava recebendo, né, para os povos, ou até mesmo para a família deles, né, por tudo que estava ali ao derredor. Com a humildade, né, o ser humano, ele possui um conhecimento muito limitado diante da grandeza do universo. Então, assim, nós, como seres humanos, né, nós temos as nossas limitações. É diferente, é claro, que nada comparado a Deus, né, porque Deus, Senhor, possui tudo, né? O Senhor sabe de tudo, então, assim, ele tem um conhecimento de todas as coisas, e nós, né, ali, por mais que nós estudamos, por mais que nós temos as nossas limitações, a gente não está, claro, não chega, né? A gente, com esses estudos que nós fazemos, né, a gente está tentando ser conhecedora um pouco mais da palavra do Senhor, né, das Escrituras Sagradas, mas, assim, nós somos muito, assim, por mais que a gente estude, eu acredito que assim, a gente nunca vai ter a inteligência e nunca chegar próximo, né, do que Deus é, né, do universo, tudo, daquilo que a gente pretende. É claro que, assim, nós temos capacidades para ser pessoas inteligentes, conhecedoras da palavra, mas eu, assim, nunca comparada com o que Deus sabe sobre, né, todos nós, sobre tudo, né, que está aqui, tudo que nós respiramos, que nós fazemos, né, só o Senhor, ele é digno de todas essas coisas, né. E também nós temos aqui a confiança, né, se Deus cuida de todos os detalhes e instintos da natureza, ele também está no controle da vida humana, tem, assim, no controle da nossa vida, né, em tudo que nós fazemos, né. O engraçado é que, assim, quando eu fui líder de mulheres, né, eu tive que levar uma palavra. Aí a gente estava fomos fazer uma reunião, e eu fui estudar Jó, exatamente Jó, porque, assim, o que eu me via, né, com tudo que eu havia passado, então eu comecei a estudar o livro de Jó, que tinha um pouco da minha história, né, do que eu havia passado, do que eu havia perdido, e que Deus realmente estava ali fazendo com que eu chegasse, né, realmente eu cheguei no fundo do poço, né, perdi tudo praticamente, né, fiquei só com os meus filhos, estava acabando perdendo, sim, tudo que quando a gente constrói as nossas vidas, né, que é claro que, assim, a gente nasce, cresce, estuda, casa, mas a gente nunca passa pela cabeça da gente que a gente vai separar, né, então, assim, eu me vi, assim, perdida,
perdida em tudo que eu fazia. Então, quando meu ex-marido foi embora, eu me senti assim, exatamente assim, perdida. Eu não tinha vontade de vir para minha casa. Na época, eu tinha uma videolocadora, né? Tinha os meus filhos pequenos e eu não tinha essa vontade eu não queria ficar em casa, porque tudo que eu fazia me remetia a ele, né? Aí, então eu ficava vagando pela rua, né? Eu subia, descia a rua, até dar, tipo assim, a hora que eu estava bem cansada para chegar em casa, já entrar, dormir, no outro dia eu já acordava cedo, já saía, sabe? Deixava as crianças aqui, só vinha dar banho e dar comida para eles poderem ir para a escola, né? E foi nessa época que eu me sentia assim, perdida. Mas eu não tinha Deus. Eu tinha, eu não me via assim. Eu achava, né? Eu achava que Deus existia, né? Assim, eu era kardecista na época, né? Mas assim, eu falava assim, poxa, eu comecei a questionar Deus, falei assim, mas por que eu tô passando por tudo isso, né? E uma dessas vezes que eu ficava vagando na rua até tarde, eu passei na frente de uma igreja. Era até a Igreja Brasil para Cristo. Eu estava indo até lá, era num centro espírita, né, que eu frequentava, eu estava indo, eu passei. Mas quando eu passei, eu escutei uns louvores, mas aquilo mexeu tão forte comigo, sabe, que eu falei assim. Aí eu parei na rua, eu ouvi, mas eu falei assim, ai não, Deus me livre eu virar crente. Eu, hein, vestir saia, ir para a igreja, colocar a Bíblia debaixo do braço e aí eu falei assim, não, tá fora. Mas toda vez que eu passava, mexia comigo, sabe? Tinha alguma coisa que tocava em mim. E foi nessa época mesmo que eu acabei saindo. A minha prima, né, lá do interior, ela já era evangélica. E eu sempre viajava para casa dela, mas engraçado que assim, todas as vezes que a gente estava lá, ela nunca me chamava para ir para a igreja. Ela sempre ficava com a gente, não ia para a igreja, também não me convidava. Aí, para mim, era cômodo, né? Aí eu sei que foi quando foi o final de ano, eu saí daqui, fui lá para Ribeirão Preto, com os dois, né? Com os meus dois filhos. E chegando lá, a gente tinha almoçado e nós estávamos lá, todo mundo conversando, as crianças, e pela primeira vez a gente estava rindo, falando coisas assim, aleatórias, de criança, de vida. Aí a cunhada da minha prima, de repente ela falou assim, olha, Deus está mandando te falar isso, mas assim, ela me falou com tanta certeza, assim, que aquele negócio, aquelas palavras que ela falava para mim, assim, me tocava, e eu comecei a chorar na hora, né, e o Senhor, né, foi me tocando, ela orou por mim, ela falou para mim assim, olha, você não precisa ir na minha igreja, você pode ir numa igreja que você se sinta bem, próxima da sua casa. E nisso eu vim embora. Deixei, né, porque assim, eu passei por tantas necessidades, a minha prima tinha me mandado esse dinheiro para mim ir para lá, e ela falou assim, não, as crianças vão ficar passando aqui, as férias com a gente, e eu voltei para trabalhar. E quando nisso que eu voltei, aí eu estava andando, aí eu fiz uma campanha, né, numa casa na casa de oração da filha dela, e um dia eu tô andando, subindo, aí uma amiga minha me convidou para ir para a igreja, e eu fui, que é essa que eu tô até hoje, né, e o Senhor falou tanto comigo, mas falou tanto, e eu comecei, sabe, a frequentar, e nisso eu já falei, liguei para Evelyn, contei para ela, aí ela, quando chegou, já começou a ir para a igreja, os meninos, o Eric também começou a ir para a igreja, e aí quando eu estava, né, aí me batizei e tal, aí eu fui líder de mulheres, e eu estava estudando, né, Jó, porque uma parte de Jó, só que assim, quanto mais a gente vê a palavra dele, né, quanto mais a gente estuda Jó, tem horas que ele traz o entendimento, e quanto mais você vai estudando, você vem vindo outros entendimentos, e eu estudei muito e eu trouxe essa palavra lá na igreja, né, porque assim, eu me via como Jó, né, que acabou perdendo a família, acabou perdendo tudo,
e começou a se renascer, chegou no fundo do poço e começou a ressurgir novamente, né? Mas assim, aí conforme a gente vai estar estudando agora, né, voltando também de novo no livro de Jó, aí os nossos estudos acabou já me passando uma outra visão, uma outra ensinamento, uma outra coisa. E cada vez que a gente vai, você fala assim, eu tô achando que eu tô, né, que você tá bem, né, que você tá tendo entendimento, e na verdade o Senhor te leva para outros lugares, né, e para as outras pesquisas, que nem eu tava falando para a Indianara, né, quando estava fazendo estudo, né, semana passada, eu tinha uma outra visão, fiz umas outras pesquisas, essa semana o Senhor já me deu nova visão, novas coisas, você começa a pesquisar, você começa a buscar e ver, né, como o Senhor fala, né, através da vida de Jó, como é lindo tudo que o Senhor faz, né, porque assim, ele cuida de cada detalhe, é que nem eu falo hoje em dia, eu falo para os meus alunos, quando eu tenho oportunidade de falar sobre a palavra na sala de aula, né, de mostrar para os jovens de hoje, né, o que está passando, acontecendo hoje no mundo, que tudo que está se passando está dentro da palavra, né? Não tem nada que a gente... É que assim, as pessoas são... Às vezes elas não creem, né, naquilo que vê, não tem um conhecimento que nós temos, né, de estar pesquisando, de estar lendo, de estar indo buscar, como a gente vê, né, eu falo para eles assim, poxa, cada fase da vida da gente, todo dia, todo amanhecer, né, se a gente buscar, orar e buscar dentro da Bíblia, buscar dentro da palavra, a gente vai ver aquilo que a gente realmente está vivendo, que a gente está buscando, né, o que a gente está precisando, né, porque assim, às vezes também não é só buscar, né, a gente precisa muito de Deus também, né, no nosso dia a dia, né, eu falo assim, todos os dias eu peço perdão para Deus por não ter conhecido a palavra dele, mas, assim, esse tempo que eu não era conhecedora, então, assim, eu peço perdão para Deus, porque, assim, por mais que a gente antes não conheça, mas que você já tinha um chamado, né? A gente já tinha um chamado. E a gente não atende o chamado de Deus, né? Porque quando algo está te tocando, quando algo está indo lá no fundo do seu coração, realmente você precisa ficar com os olhos abertos, ouvidos atentos, para saber o que realmente Deus quer conosco, né, trabalhar. E eu falo assim, a gente conversando, eu falo, né, já até conversei com a pastora Terezinha, já falei para ela, porque assim, Deus foi tão maravilhoso na nossa vida, porque ele realmente alcançou cada um no seu devido tempo, no seu lugar, nem que seja assim, mesmo os de perto e os de longe também, né? Porque assim, quando a gente estava, inclusive eu me mencionei bastante, até mostrei para a Lavínia lá no dia que a gente foi lá na igreja que foi da inauguração, né? A hora que apareceu a foto da minha madrinha, né? Da pastora Yolanda. E eu falei assim, foi exatamente nessa época, né? Que assim, o tempo que a pastora Terezinha tem de ministério, né? Porque assim, era uma coisa que assim, a tia Dita, na época lá no quintal, a tia Dita era a única evangélica e ela colocava os louvores no radinho e ficava aquele monte de criança, lembra, Selma? Aquele monte de criança brincando naquele quintal. Às vezes nós ríamos, né, por conta, essas músicas chatas, olha a tia Dita colocando esses louvores, né, a gente ria, a gente debochava, né, dos louvores, mas Deus foi tão misericordioso que ele foi alcançando cada um no seu devido tempo, mesmo os de perto e os de longe também, né, e graças a Deus,
E graças a Deus, sabe, só tenho a agradecer, porque assim, a minha infância toda, né, eu passei ali naquele quintal. A pastora Terezinha, ela sabe muito bem que o tanto que eu pegava no pé, ficava que nem chiclete no pé para ela arrumar meu cabelo no domingo à noite, porque eu tinha que vir embora. Mas assim, eu só tenho a agradecer a Deus por esse tempo de estar aqui junto com vocês, por todo o ensinamento, sabe? Por estar e saber o quanto Deus é maravilhoso e o quanto eles têm feito nas nossas vidas, né? Porque assim é muito bom mesmo escolher esse tempo que nós estamos aqui juntos, conhecedoras, conhecendo mais da palavra do Senhor, né? E eu acho que não tinha que ser diferente, né? Tinha que ser exatamente nessa época, desse jeito que nós estamos vivendo agora, né? Porque assim é uma coisa boa. Eu só sinto que assim muitas coisas aconteceram e se realmente eu tivesse se eu soubesse da palavra do Senhor antes, se eu tivesse esse conhecimento antes, talvez eu não deveria tinha passado por tanta coisa que eu já passei, né? Mas amém. Mas amém. Ô, Indianara, não sei se eu fui bem no meu estudo, não sei se você deu uma olhada, mas assim, esse capítulo realmente é uma sabedoria, é o que Deus realmente fala sobre a criação dos animais, né? De todos os animais, né? É um ensinamento assim muito bom, né? E é o que como eu falei aqui no finalzinho, né, do capítulo, né, o que Deus quer para nós, né, que nós sejamos, né, no comecinho, né, onde ele descreve, né, o nascimento de todos os animais, e que nós tenhamos, né, realmente olhos de águias, né, para a gente encarar e ver aí. A Indianara que passo a palavra para a Indianara. Indianara, se tiver que fazer alguma colocação, por favor. Eu tenho uma colocação que eu achei muito legal quando eu estava estudando. É que aqui ele vai falar dos animais, vai fazer várias analogias para responder Jó. Mas teve um animal que me chamou muita atenção, que é o avestruz, que está no versículo 16. O avestruz é um pássaro muito cabeça oca. É muito engraçado ler sobre o avestruz em si, ó. Se ele põe os ovos, ele abandona os ovos do ninho, ele não tá nem aí, porque ele acha que ele tem uma outra vida para colocar mais ovos e ter filhos. Ele não sabe onde coloca os ovos dele, ele vai pro outro ninho, porque ele não sabe qual é o ninho dele. Ele é uma piada da natureza, né? Ele é um pássaro bem estúpido, e ele foi criado por Deus, né? Que as leis naturais são cheias de defeito. Ele é esquecido, ele enfia a cabeça no buraco porque ele acha que, de fato, os predadores dele não vão ver ele, porque ele não está vendo o predador, que o cérebro dele é bem pequeno. Só que ele tem uma característica bem interessante, que ele é mais rápido que um cavalo, o avestruz. É mais sobre isso, assim, tem várias coisas sobre o avestruz, mas eu achei bem interessante, porque se você for fazer uma analogia, né, com relação à natureza, existem várias mães que tratam os filhos como um avestruz, né, infelizmente, só que eles sobrevivem. Eles sobrevivem, é mais sobre isso mesmo. Mas eu gostei muito da colocação da Rose, gostei muito da questão da águia também. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? A Ângela tem, ó. É que cada um fez, quando estava lendo, foi fazer estudos, né? E eu achei muito interessante quando eu estava estudando, Deus falando da liberdade do jumento, né? Deus criou todos nós livres, como jumento. Só que vira e mexe tem alguém cativo, né? Cativo de seus próprios pensamentos, das suas rotinas,
das suas frustrações. E isso também era uma forma de Deus mostrar para Jó, né? Ilustrando o jumento, que Deus sabe tudo isso, que a gente é livre, mas a gente é livre, criado por Ele, a gente pode ser livre, mas nem sempre a gente vai querer ser livre. Eu achei interessante essa parte do jumento. Eu falei, à noite eu vou comentar. Que realmente somos assim, quando nós vamos analisar nossas vidas, a gente se vê preso a situações. E não é isso que Deus quer para nós, né? Ele nos criou livre. Ele nos dá escolha, nos dá direção, sabedoria, mas a gente às vezes fica ali, parado, sem tomar atitude, sem resolver, com medo, cativo dos nossos próprios sentimentos para tomar decisões, né? Às vezes até Deus já mostrou caminho, já deu sinais, mas a gente está ali parado, preso. E não é assim que Deus nos quer. É isso aí. Eu gostei mais da parte do jumento, porque ilustra a nossa liberdade que Deus nos deu e muitas vezes a gente não valoriza. É isso que eu queria falar, tá bom? Eu só quero acrescentar o seguinte no estudo, né? Nessa palavra aí, nesse capítulo 39, sobre Águia. né, a forma, a águia, os animais, da criação de Deus, em tudo, conforme né, a Rose estava aí ministrando a aula dela e explicando, eu fui vendo em tudo a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus. Entendeu? Relacionando, levando para Jó com tudo que aconteceu e também para nossas vidas hoje. Que em todo tempo, esse agir do poder de Deus, diante de todas as dificuldades que nós podemos passar, passamos, ou ainda vamos passar, ou não sei, sempre Deus só está presente de alguma forma. Ou com a sua onipotência, ou a onipresença é certa, porque Ele está em todos os lugares e conhece todas as coisas. E sabe todos os atos, até dos animais também. Porque Deus, tudo é criação de Deus, né? Deus que fez, né? E a onisciência de Deus, dele saber o intuito, né? O serpente dos animais, a gente também tem, nós também temos o serpente de vez em quando, né? Com alguma situação. Mas Deus, Ele nos controla através do seu poder mesmo. Ele envolve em todas as fases, na onipotência, na onipresença e na onisciência. Não sei se vocês entendem, deu para entender assim, o que eu quero dizer em relação ao agir de Deus e a criação de Deus, tanto nos animais como nos seres humanos. Ou seja, Amém? Deus estava falando para Jó que ele estava vendo a situação de Jó e estava tudo no controle. Se um Deus que fez tudo isso E fez tudo na criação não Sim, estava vendo o que Jó estava passando e não poderia reverter, ele precisava sim, que ele Jó que entendesse permitiu. ao ponto de entender, de ser capaz, né, de aceitar e esperar o agir de Deus. É isso, né? Porque nós, quando lemos Jó, a gente vê bem claro, né? Que foi permissão de Deus tudo aquilo, Amém, amém. né? Tem o tempo, né? Foi uma permissão bem... Para Jó foi drástica. É, dura, prova dura desse homem. Mas também teve um fim maravilhoso. Amém. E quem não passa uns períodos assim semelhantes a Jó? Você passando e dedos apontados para você, acusando, não é? Mas Deus está em todo, Deus não falha, Deus está em todos os momentos. Todos. Independente se a gente está vendo ou não, Deus está. Né? É isso. Amém. Nós temos um excelente consolo, que é a palavra de Deus. Que em tudo Deus está, em tudo Deus vê, em tudo Deus age. E a vontade dele é vontade, né, permissiva, acontece, vai
Se ele vai permitir, ele vai estar junto. Ele vai dar força, né? Condição para você superar até os bichinhos mesmo. Amém. Eles também sofrem, têm as dificuldades dele, mas depois eles saem e se adequam à vida, né, animal, cada um deles. É isso. Amém. 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 Ninguém mais vai Então, falar tá. nada. Se ninguém for falar, eu vou iniciar aqui o capítulo 40. Ah, então, inicie, é isso. Eu encaminhei para A vocês o material. Iraci quer falar. Então é não, dessa mas se ela forma. quer iniciar também, amém. Porque Não, fala primeiro. eu só ia acrescentar, né? Porque Deus tem falado sobre a águia desde ontem, né? Na consagração. Não sei quem, né? Porque como eu sentei na frente, eu não sei quem chegou para a consagração. E a missionária Vanice, ela contou a história toda sobre a águia. É, Não verdade. não foi, pastora? Então, hoje eu estou aqui só refletindo. Eu estou falando, né? Estava aqui falando da águia e eu imaginando tudo que Deus falou ontem, né? E é tremendo mesmo o que Deus tem feito em nossas vidas, né? Fez, faz e vai continuar fazendo, que é nos renovando, né? Nos renovando que nem renovou a águia e que nesses estudos, né? Que até aqui, né? O livro de Jó, Deus tem nos renovado todas as segundas-feiras, né? Acrescentando um pouco mais, né? Daquilo que nós já vimos, né? Só que cada vez que lemos a palavra, é algo que vem a mais, né? Só vem para acrescentar. E foi muito, né, achei assim muito interessante aí falar sobre o avestruz, sobre o cavalo, né? É muito interessante. Se a gente for meditar em cada ave, não só em cada ave, animal, na criação divina, né? Tudo é lindo, tudo é muito maravilhoso. Mas vamos iniciar o 40, então. Vamos. Eu compartilhei com vocês o material no grupo agora. Só deixa eu aqui, janela. É o que a gente vai usar aqui no nosso estudo hoje. Peraí. Não entrou, né? O material compartilhado entrou. Entrou sim. Entrou. Entrou sim. Eu vi agora. Então, o que acontece? Eu vou tentar ser um pouco mais breve. Vocês sabem que eu falo demais, né? Então, a gente está estudando o livro de Jó, que tem 42 capítulos, 1070 versículos. Aqui eu não coloquei, mas vocês vão ver, eu acho que eu falei na aula passada, são 9 respostas, né, com relação a Jó. Alguém falou alguma coisa? Não? A finalidade do livro de Jó é buscar a solução para o problema do mal. A gente tem aqui a introdução do livro, que o Jó, os amigos do Jó visualizavam a retribuição divina como regular, precisa e previsível. O Jó estava sofrendo porque ele merecia, mesmo ele defendendo que ele não era pecador e que ele era um homem íntegro. Com relação ao problema do mal, a gente vai ver que existem atos do mal natural. Jó sofre muito desses atos no início do livro, né? Que são os acidentes, a força da natureza, a doença dele. Existem atos de Deus, atos do homem, que são pela vontade do homem, porque o homem é mau por natureza, e o mal moral, que é derivado de guerras, derivado da vontade do homem em si. As razões do sofrimento, deixa eu aumentar aqui a tela, que eu acho que está pequena para vocês. A gente tem Deus
castigos ímpios, que são a tese dos amigos de Jó, isso daí não é totalmente errado. O sofrimento traz disciplina para os justos. A gente vai falar de vida após a morte, só que aqui no livro de Jó ele não aborda esse tema, porque a gente vê que a vida após a morte, ela vem após o livro de Jó com os profetas e Jesus. Mas ele começa a pincelar essa questão, entendeu? Tanto que se vocês forem parar para pensar, Jó, ele sofreu sem causa. Ele não era um homem pecador. Se vocês olharem, Jesus, ele sofre também. Ele é crucificado. E ele também não era um homem pecador. Na verdade, ele era o Filho de Deus e passou por tudo isso por conta de nós, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Então, por isso, nem todo sofrimento provém de Deus. Vai abordar a fé e a esperança, o cuidado de Deus para com o homem, a presença de Deus e a resposta da nossa provação, porque a Bíblia diz que nós somos provados, às vezes pelo fogo, para Deus saber o que tem de fato no nosso coração. Aqui eu coloquei alguns pontos de reflexão com relação ao livro de Jó. Jó passou por tudo isso, mas ele não virou ateu, ele não negou a fé e ele não negou a Deus. Deus sempre faz o que é certo, sempre faz tudo o que está de acordo com a vontade dele. E aí entra aquela questão da aprovação, né? Nós vamos continuar adorando a Deus porque Deus nos dá as coisas ou porque Deus é Deus? Aqui agora a gente iniciou na aula passada, no capítulo 38, o discurso de Deus. O discurso de Deus, ele se divide em 2 capítulos, que ele tem a finalidade da restauração. 2 capítulos não, em 2 discursos, desculpa. O primeiro discurso, ele vai do capítulo 38 até o capítulo 40, que a gente vai ver hoje. E depois a gente vai do 40, versículo 6, até o 42, versículo 6, que a gente vai ver na semana que vem. Nesses discursos, a gente vai ver a repreensão de Deus para com Jó, porque Jó questiona muito a Deus. Tem até o ponto que Eliú e o próprio Jó contende com Deus, com a referência bíblica, e o desafio de Deus, que é a resposta de Deus por qual Jó clamou. Tanto que quando a gente viu que Deus ele fala muito sobre a natureza, muito sobre os animais, para mostrar que Jó não sabia de nada, que ele estava falando bobagem. Mas tudo isso é por conta do nosso sofrimento, porque nós somos humanos. Então, as acusações de Deus, assim, essas questões que Deus ele vai falando, acaba se voltando contra Jó. Por isso que é o desafio. E a gente vê também no livro que é um formato de um tribunal, quando Deus responde. Porque o que acontece? A gente viu lá no início quando a gente começou a estudar Jó, naquele videozinho, em que o livro de Jó ele se manifesta como um tribunal. Só que Deus aqui, ele está como inquisidor. No passado, o inquisidor era quem investigava, acusava e julgava. Mas como julgador, Deus ele tem que enfrentar todos os argumentos. Por isso que ele responde Jó. Tem alguns estudiosos que falam... Lembra que eu falei para vocês na semana passada que existem alguns estudiosos que falam que uma das versões de Eliú não era nem para estar no livro, que eles abrandaram para que mantivesse o questionamento de Jó, mas que esse livro nunca foi achado, esse livro original. Eles continuam batendo nessa mesma tecla, de que Deus não tinha que responder Jó, de que esse livro, essa parte da resposta de Deus, ela não é do original de Jó. O que não faz muito sentido, porque, pelo que a gente tem de conhecimento histórico, o livro de Jó nunca foi alterado. E as ilustrações dos animais, elas podem trazer um significado místico. Então, pode ser o animal em si, porque existem várias características do animal,
como pode trazer alguma lição de vida para nós, como eu falei para vocês do avestruz, né? Tem mães que abandonam os filhos aí e eles sobrevivem, graças a Deus, né? Como a gente está entrando agora no capítulo 40, a gente vai ver o segundo discurso. Então, a gente tem o desafio, a repreensão e vai continuar tratando algumas questões da natureza. Só que o discurso, ele não vai se encerrar como o primeiro discurso, que é com a repreensão de Jó. E eu desafio o final, falando, Jó, você não sabe de nada, fica quieto aí na sua. Não, porque a gente vai ver lá no 42, que é lindo, né? Que Jó é exaltado, ele é perdoado, ele é restituído. E então é isso. Os pontos do capítulo 40 em específico que a gente vai ver. É o desafio final de Deus, que vai ser introduzido pelo versículo 1 e versículo 2. Jó vai ser silenciado por Deus, ele vai se calar perante Deus, que vai ser demonstrado entre o versículo 1 e o versículo 5. E a presença de Deus como garantia da solução final para o problema do mal. Porque o que Jó está passando é um problema do mal, que vai tratar agora do capítulo 40 até o capítulo 42. A gente pode ver agora, ponto a ponto de cada um desses versículos do 40. A pastora Terezinha quer fazer a leitura? Pode fazer. Pode ler até o versículo 5. Tá. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem ardiu assim a Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então aqui a gente tem o início, né, do desafio e do silêncio de Jó. Então Deus ele vai continuar respondendo a Jó. E Jó, ele vai se sentir tocado em que ele não deveria ter ido contra Deus, ele não deveria ter brigado com Deus, né, ter questionado tanto a Deus. Aqui, ó, se vocês quiserem ler no discurso, eu vou fazer uma apresentação mais breve agora por conta do horário. Eu venho discutindo cada um dos versículos e cada um deles significa. Por exemplo, Jó acusa Deus da justiça arbitrária, sendo que ele estava sofrendo sem causa, mas Deus reconhece isso lá no capítulo 2, versículo 3. Ele não olha, ele não olha a existência além da vida terrena, né? A gente começa a discutir isso, como eu disse, quando ele fala lá no capítulo 19, eu sei que o meu Redentor e ele se levantará em meu favor. Então ele acredita que Deus ainda vai falar com ele, né? E ele questiona muito Deus, que fala que Deus ele governava o mundo de forma imprópria. Que a gente vai ver mais lá para baixo que Deus ele questiona essa questão de Jó. Jó poderia assumir o lugar de Deus, até coloco a ilustração, né, do filme Todo-Poderoso. Quando o Jim Carrey, ele questiona Deus, Deus fala, tá bom, assume aqui meu lugar por 1 semana, e ele não consegue, porque ele não tem noção do quão grandioso é administrar o universo, de quão trabalhoso é isso, e ele não possui esse conhecimento. Aqui no versículo 4, é interessante que Jó ele fala assim, coloco a minha mão, põe a minha mão sobre a boca. A gente tem a referência, aqui ó, que o silêncio ele prevalece como um ato humano. E ele não tinha que continuar falando. Tem aqui a referência de Jó 21:5 e Juízes 18:19, onde a pessoa fala assim, vou me calar porque eu estou falando bobagem. E ele admite que ele é um homem pequeno, que ele é pecador, que ele não sabe das coisas, e como ele poderia questionar a Deus se ele nada sabe?
E aqui, no 5, tá uma ou duas vezes. Na verdade, ele questiona Deus por várias vezes. Então, ele se arrepende nesse ponto, entendeu? Vamos agora ler até o versículo 14, que vai começar o argumento de novo de Deus. Deus, ele passa a responder Jó. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: Ora, pois, cinge os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele o faz? Cobre-te, pois, de excelência e alteza, veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, atenta para todo o soberbo e abate-o. Olha para todo o soberbo, humilha-o e atropela. Atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os justamente no pó. Ata-lhes o rosto em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Aqui Deus, ele está respondendo Jó. Como eu falei para vocês, olha aqui no 8, ó. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo? Ou tu me condenarás para te justificares? Então, o juízo de Deus, ele pode ser anulado? Deus realmente ele está errado em relação às coisas que ele faz? Jó, ele só estava vendo o sofrimento dele. Então, ele começou a questionar que Deus... O que acontece muitas vezes com a gente, por isso que eu falo que é um sentimento muito humano. Por que Deus ajuda o ímpio e não ajuda nós, que estamos firmes, leais na presença dele? E não, na verdade, Deus ajuda todo mundo. Ele ajuda tanto o homem bom quanto o homem mau. Tanto que ele faz as coisas para que as pessoas elas possam se arrepender, para que manifeste a graça, a misericórdia, o poder de Deus sobre a vida delas, para que elas tenham alguma chance. E mesmo assim, Deus ele sempre nos surpreende. A gente sempre vai receber a providência divina. Ela pode demorar na nossa concepção, mas sempre vai vir no tempo de Deus. Tanto aqui, em Jó, versículo 19, 6 e 7, 27, 2, ele fala, em que ele diz que Deus o transtornou, se desviou de sua causa, e por isso ele tem a alma amargurada. Então, assim, Deus, ele expõe que a visão de Jó é muito limitada em relação ao poder dele, em tudo que ele está fazendo com relação ao universo. Aqui, ou tens braço como Deus, ou pode trovejar como voz, como ele o faz. Esse braço como Deus é assim, Jó, você quer ser Deus? Você pode ser Deus? Você consegue ser Deus? Por isso que eu falei lá em cima sobre o filme, né, o Todo-Poderoso, em que a gente tem essa analogia, né, em que a pessoa não consegue, porque só Deus é Deus. A gente não faz ideia, né? Por isso que eu acho que Deus traz tanto essas questões da natureza para mostrar pra gente que a gente não sabe nada, nem o básico, que é a própria natureza em si, né? E aqui a questão do braço, ele está ligado à força e poder, tanto que em Salmos 89:3 fala, o teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada é a tua destra. Tá falando sobre o poder de Deus. Então, Jó não teria a capacidade de questionar tanto a Deus e falar que Deus está fazendo certo ou errado. Aqui no 10, né, aqui a retratação, se Jó de fato assumiria o papel divino. Eu achei, e aqui a gente tem duas referências muito propícias que eu achei, né? Que
O propósito de Deus era que Jó se humilhasse. Tanto que a gente tem a referência bíblica em 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em seu tempo, vos exalte. E eu achei muito interessante esse poema do Martins Fontes também. Se eu fosse Deus, não haveria mais o adeus solene, a vingança, a maldade, o ódio medonho, e o maior mal que todos anteponham, a sede, a fome da cobiça infreme. Eu exterminaria a enfermidade, todas as dores da senilidade, a criação inteira alteraria, se eu fosse Deus. Como se fosse muito simples ser Deus, tirar todas as doenças do mundo, alterar as coisas para que todo mundo vivesse bem. Porque a gente vai ver que tudo existe um propósito. Tanto que aqui no 11/12, foi o que eu falei para vocês. Talvez Deus esteja esperando que os ímpios se arrependam e sejam curados. Tanto que no final Jó ele se arrepende disso, ele é curado, ele é restaurado, ele é restituído sobre tudo. A graça e a misericórdia de Deus, elas se manifestam na nossa vida porque nós não merecemos, nós somos pecadores. E aqui está, né, em Lamentações 3:22, que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E existem enigmas no mundo, como existem enigmas na própria justiça divina. Mas que Deus sabe o que ele está fazendo, né? E essa parte é isso. A partir agora do versículo 15, Deus ele vai voltar a falar da natureza e ele vai falar sobre o behemoth. Eu vou fazer a introdução porque é o que mais importa aqui pra gente, tá? O behemoth, muitos dizem que ele é um hipopótamo ou ele é um elefante. Mas a gente acaba vendo pelo próprio texto bíblico que ele não pode ser nem hipopótamo, nem elefante, porque, na verdade, ele é um animal carnívoro e onívoro. Ele tem traços diferentes desses animais. Portanto, na verdade, trata-se de um animal mitológico. Alguns acreditam que no livro de Jó, inclusive, tem referência aos dinossauros, né? Existem alguns vídeos no YouTube de alguns estudiosos falando sobre isso, que poderia ser um dinossauro. Na Behemoth, no egípcio, é um cavalo d'água. Mas o que o texto bíblico ele traz para a gente? Que Jó não tem como domar os grandes animais. Ele deve se submeter e confiar em Deus, que é o administrador do universo e sabe de todas as coisas. Deus ele controla o bem e o mal, tanto que não existe provação maior do que a gente possa suportar, porque Deus ele não permite. E existe, né, nesse poema de Jó, né, o pedido do diabo para Deus, para que ele tente Jó. E Deus ele fala: só não toque na sua vida. Então, assim, Deus permitiu todo o resto, porque ele sabia que Jó conseguiria suportar. E é assim conosco também, por isso que ele controla todas as forças. Jó não tem como fazer o trabalho de Deus, já não tem capacidade nem conhecimento para isso. Deus exerce controle sobre o universo todo, sobre todas as criaturas, sobre a natureza, e que a providência de Deus ela chega. Vamos ler então agora do 15 ao 24, que é o final? Vamos. Contemplas agora o behemoth que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como os tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus, o que o fez e proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe
produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laço lhes furar o nariz? Aqui a gente terminou. Então, aqui ele vai falar o quê? Sobre as características desse animal tão poderoso. Ele tem uma força inimaginável. Ele, de fato, é uma criatura divina. Ele é difícil de caçar. Ele tem o habitat natural dele. Ele é um animal versátil. Mas aqui eu quero enfatizar aqui, ó. O 23. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até sua boca. Então, ele não se apressa para beber água, para se refrescar, né? E ele não se assusta diante dos fenômenos naturais. Aqui a gente vê a confiança em Deus, né? A analogia com a confiança em Deus. As árvores o cobrem, aqui tá no descanso em Deus, com essa questão, tá em relação à própria caçada dele, o esconderijo dele, para mostrar que o universo é perfeito. E no 19, ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. Vai enfatizar o foco na criação do animal, que tudo é criação de Deus. Os homens não têm armas contra o Behemoth, não têm armas também contra Deus. O homem não tem conhecimento sobre todas as coisas, sobre as criações de Deus. Tudo está no controle de Deus, e Deus manda sua providência sobre as nossas vidas, tanto que tem lá o versículo, né, que Deus ele não deixará faltar para os animais, quem dirá vai deixar faltar para nós, os filhos dele. E hoje podemos nos aproximar de Deus e ele se manifesta na vida de todos, até mesmo daqueles que não o seguem. Porque, como a gente diz, Deus ele é misericordioso e ele quer manifestar sua graça e seu poder sobre todos, para que venham se arrepender e serem salvos. Então é essa a minha exposição. Se vocês quiserem ver alguma coisa mais detalhada, está no arquivo que eu encaminhei para vocês, que eu projetei aqui na tela. Alguém tem alguma dúvida? Oi, gente. Caiu? Não, Certinho, tudo certinho. tudo certo. Alguém quer falar alguma coisa? Não quero falar nada agora. Semana que vem a gente vai ver o Leviatã, né? Que é o provável crocodilo. Uhum. No capítulo 41. Então é isso. Amém. Amém. Vou tirar nossa foto, que eu não tirei. Todo mundo pausa para a câmera. Com óculos ou sem óculos? Aí é com cada um. E é isso, gente. Essa é a aula de hoje. Tá. Gente, Deus abençoe a todas. Amém. Deus Amém. abençoe. Amém. Parabéns, professoras. Obrigado, professora Rose, Indianara. Oh,